O que leva pessoas comuns a agirem de maneira impulsiva, até mesmo violenta quando estão em grupo. No dia 8 de janeiro de 2023, vimos cenas que pareciam saídas de um filme. Manifestantes furiosos tomaram os prédios mais importantes do Brasil, quebraram vidraças, vandalizaram móveis históricos e desafiaram as instituições. Para alguns, aquilo era um protesto legítimo. Para outros, um ataque à democracia. Mas independente da sua visão política, há algo mais profundo acontecendo por trás dessas manifestações. O que vimos naquele dia não foi um evento isolado. Algo semelhante aconteceu durante o governo Michel Temer em 2017 e até em momentos históricos muito antes disso. Mas por que multidões se comportam assim? O que leva indivíduos racionais a agirem de forma impulsiva e muitas vezes destrutiva quando estão em grupo? Hoje, vamos analisar o que realmente aconteceu no 8 de janeiro e entender como a psicologia das multidões explica fenômenos como esse. Para isso, vamos mergulhar nas ideias de dois gigantes do pensamento. Gustave Le Bon, um dos primeiros estudiosos a descrever o comportamento das massas, e Sigmund Freud, que trouxe uma visão psicanalítica sobre como os grupos funcionam. Se você quer entender a mente humana, fica até o final, porque esse vídeo vai mudar sua forma de enxergar esses acontecimentos. O dia 8 de janeiro de 2023 entrou para a história do Brasil, como um dos momentos mais tensos do cenário político recente. Milhares de manifestantes inconformados com o resultado das eleições presidenciais marcharam até a Praça dos Três Poderes em Brasília. O que começou com um protesto virou um verdadeiro caos. Invasões ao Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal. Depredação, pichações, roubo de objetos históricos e confronto com as forças de segurança. Mas a grande questão aqui é, o que aconteceu? Bom, depende de quem responde. Para alguns, aquilo foi um protesto legítimo que saiu do controle. Eles argumentam que os manifestantes estavam apenas expressando suas insatisfações com o sistema eleitoral e com a condução do país, algo que faz parte da democracia. Muitos acreditam que a resposta do governo foi exagerada, tratando manifestantes como criminosos e aplicando penas desproporcionais. Além disso, há quem diga que forças políticas se aproveitaram do ocorrido para ampliar seu poder e justificar medidas mais rígidas contra opositores. Mas para outros, o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe de Estado. Eles enxergam a invasão como uma ação coordenada para subverter o resultado legítimo das eleições e pressionar as Forças Armadas a intervir. Essa visão se fortalece com a presença de discursos radicais, que pediam intervenção militar e questionavam a lisura das urnas eletrônicas. Há também suspeitas sobre quem teria financiado a mobilização, fornecendo estrutura para a chegada de tantas pessoas à capital federal. Mas ao meio das duas narrativas, surgem ainda mais dúvidas. Onde estavam as forças de segurança? Alguns argumentam que houve leniência na contenção dos atos. Por outro lado, há quem diga que a repressão posterior foi muito mais dura do que em outros protestos históricos. Houve infiltração de grupos com intenções extremas? Algumas imagens mostram manifestantes tentando impedir vandalismos, enquanto outras mostram as ações deliberadas de destruição. Mas esse evento foi espontâneo ou foi manipulado? Será que essa revolta popular surgiu naturalmente ou foi impulsionada por grupos com interesses específicos? O mais interessante é que, independente de qual versão se acredite, o fenômeno de 8 de janeiro segue um padrão que já foi estudado há mais de um século. As multidões sempre agem da mesma forma, e a psicologia pode explicar por quê. Mas antes, vamos ver outro evento parecido que aconteceu aqui no Brasil. O Brasil já viu cenas de fúria popular antes do 8 de janeiro. Um dos momentos mais tensos ocorreu em maio de 2017, quando milhares de manifestantes marcharam até a esplanada dos ministérios em Brasília, para protestar contra o governo Michel Temer. A principal pauta era a oposição às reformas trabalhistas e previdenciárias, que muitos viam como um ataque ao direito dos trabalhadores. O protesto começou como uma manifestação pacífica, mas à medida que a multidão avançava, a situação saiu do controle. O que se seguiu foi um episódio de destruição que chocou o país. Prédios do Ministério da Fazenda, Agricultura, Meio Ambiente, Cultura e Planejamento foram depredados com vidraças quebradas, incêndios iniciados e móveis destruídos. Algumas salas foram completamente incendiadas, obrigando funcionários a evacuarem às pressas. Mas afinal, como interpretar esse evento?
Para alguns, foi um ato de revolta legítima, uma resposta a um governo de um presidente não eleito pelo voto popular. Muitos manifestantes acreditavam que Michel Temer era apenas um representante das elites econômicas e que as reformas eram uma imposição sem diálogo com a sociedade. Segundo essa visão, a destruição foi apenas um reflexo da indignação popular diante de um governo impopular e de um sistema político desacreditado. Para outros, foi um ato de vandalismo injustificável, sem qualquer justificativa democrática. O que fica claro é que eventos como esse seguem um padrão de comportamento coletivo, que já foi estudado há mais de um século. Por que multidões agem de forma tão intensa e às vezes irracional? Para entender essa pergunta, precisamos olhar para a obra de Gustave Le Bon, um dos primeiros a analisar o poder das massas e como indivíduos comuns podem agir de forma impulsiva e destrutiva quando estão em grupo. Seja no 8 de janeiro de 2023, nos protestos de 2017 contra Temer, ou em qualquer outro grande evento de mobilização popular, uma coisa sempre se repete. Quando as multidões tomam as ruas, a razão individual parece desaparecer, dando lugar a comportamentos extremos. Mas por que isso acontece? Para responder essa pergunta, precisamos voltar mais um século no tempo, até os estudos de Gustave Le Bon, um dos primeiros pensadores a analisar a psicologia das massas. Em seu livro A Psicologia das Multidões, publicado em 1895, Le Bon explica que quando indivíduos entram em um grande grupo, eles perdem sua identidade própria e passam a agir movidos pela emoção coletiva. Isso significa que até pessoas racionais podem se envolver em atos impulsivos e violentos se estiverem imersas em uma multidão exaltada. Segundo Le Bon, existem 3 fatores principais que explicam esse fenômeno, que são o anonimato. Em meio à multidão, o indivíduo sente que não será responsabilizado por seus atos, pois se mistura com um grupo. Isso encoraja comportamentos que ele jamais teria se estivesse sozinho. Outro fator é o contágio emocional. A energia emocional do grupo se espalha como um vírus, fazendo com que as pessoas reajam instintivamente, sem pensar nas consequências. Se alguém começa a destruir um prédio ou invadir um local, outros podem se sentir compelidos a fazer o mesmo. E por último, a sugestionabilidade. Indivíduos dentro de uma massa perdem sua capacidade crítica e passam a seguir as emoções e ideias dominantes do grupo, mesmo que isso vá contra seus próprios valores. Portanto, é por isso que em eventos como o 8 de janeiro ou os protestos contra Temer, muitas pessoas que inicialmente estavam ali apenas para protestar acabam se envolvendo em ações radicais. Elas não planejavam depredar prédios ou confrontar a polícia, mas dentro da dinâmica da multidão, as emoções falam mais alto do que a razão. Mas então, será que isso significa que toda mobilização popular está condenada a se tornar irracional? Se Gustave Le Bon explicava a irracionalidade das multidões como um fenômeno de contágio emocional e anonimato, Sigmund Freud foi além. Em sua obra Psicologia das Massas e Análise do Eu, de 1921, ele trouxe uma visão mais profunda, mostrando que as multidões não são apenas um ajuntado caótico de indivíduos, mas um reflexo do funcionamento do inconsciente coletivo e das dinâmicas psíquicas humanas. Para Freud, uma multidão funciona como uma grande estrutura emocional, onde cada indivíduo estabelece um vínculo afetivo com um líder ou uma ideia central. Esse vínculo faz com que pessoas suspendam sua racionalidade e passem a agir impulsivamente, guiadas pelo desejo de pertencimento e pela idealização de uma causa ou uma figura de autoridade. Para Freud, a multidão não é irracional por natureza, mas sim um reflexo do funcionamento do inconsciente humano. Ela age como uma espécie de mente coletiva, onde desejos, frustrações e medos profundos emergem com força total. Por isso, eventos como esse não são apenas políticos, eles são psicológicos. São expressões de raiva, do medo e da necessidade de pertencimento, que acabam canalizadas para a destruição e o confronto. E aqui entra a grande controvérsia. Se esses indivíduos são frutos de um processo psíquico inconsciente, até que ponto os indivíduos são realmente responsáveis por suas ações? Essa é uma pergunta que levanta debates intensos até hoje. Agora a questão que fica é, como esses eventos moldam a sociedade? E por que eles tendem a se repetir ao longo da história? Ao olhar para a história recente do Brasil, percebemos um padrão. Grandes mobilizações populares frequentemente terminam em caos, destruição e repressão estatal. O que aconteceu em 2017, com a depredação dos ministérios, e em 2023, com a invasão dos 3 poderes, não foram episódios isolados.
Eles seguem um ciclo que se repete sempre que há uma crise política intensa. Esse ciclo pode ser resumido em 3 fases principais. E a primeira é a insatisfação crescente. Começa com um sentimento generalizado de frustração com o governo ou o sistema político. Esse descontentamento pode ser econômico, como a inflação, desemprego, social, falta de direitos, desigualdade, ou mesmo político, perda de confiança nas instituições. Foi assim em 2013, nos protestos contra o aumento das passagens, e em 2023, com a insatisfação pós-eleitoral. Outra fase são as explosões nas ruas. Em um certo ponto, essa insatisfação transborda e leva as pessoas para as ruas. Inicialmente, os protestos podem ser pacíficos, mas à medida que o número de manifestantes cresce e as emoções se intensificam, a multidão entra na dinâmica que Le Bon e Freud descreveram. O anonimato, o contágio emocional e a identificação com uma causa fazem com que atos saiam do controle, levando à violência e à destruição. E por último, a reação e a repressão. Após o caos, vem a resposta do Estado. O governo condena os atos violentos, a polícia entra em ação e os responsáveis são presos. No caso de 2017, Temer chamou o exército para conter os protestos. Em 2023, o governo Lula prendeu centenas de pessoas e reforçou medidas contra atos antidemocráticos. O sistema se reestrutura, mas o ciclo não é quebrado, apenas adiado. Mas por que isso sempre se repete? A resposta pode estar na fragilidade das instituições democráticas e na dificuldade de diálogo entre governo e sociedade. Quando as pessoas sentem que não são ouvidas, a tendência é que busquem meios mais extremos para expressar sua insatisfação. O problema é que, no fim, essas explosões acabam beneficiando apenas o próprio sistema político. Em vez de pressionar mudanças reais, o foco se desvia para a repressão dos atos violentos e a população acaba mais dividida do que antes. O caos nas ruas muitas vezes fortalece apenas o governo, pois dá a ele justificativas para aumentar o controle sobre os cidadãos. E aqui surge a grande pergunta: se esse ciclo é previsível, como evitar que ele se repita no futuro? Se há algo que a história nos ensina, é que os eventos do passado tendem a se repetir quando suas causas não são resolvidas. O que vimos no 8 de janeiro de 2023, nos protestos de 2017 e até mesmo em grandes manifestações de 2013, são sintomas de uma sociedade que oscila entre a indignação e o desamparo, entre o desejo de mudança e a falta de direção para concretizá-la. Tanto Gustave Le Bon quanto Sigmund Freud apontam que multidões não agem de forma racional, mas sim movida por emoções profundas e inconscientes. Isso significa que qualquer movimento de massa, por mais legítima que seja sua causa, está sujeito ao risco da irracionalidade e da manipulação. O que começa com um protesto legítimo pode facilmente se transformar em caos e destruição, muitas vezes beneficiando aqueles que já estão no poder. Mas isso significa que não há saída? Que o Brasil está preso a esse ciclo eterno de insatisfação, revolta e repressão? A resposta não é simples, mas um ponto é claro. Enquanto o debate político for dominado pela emoção e pela polarização extrema, será difícil quebrar esse padrão. O que falta no Brasil não é apenas justiça social ou melhorias econômicas. Falta um modelo de diálogo que evite que crises se transformem em explosões violentas. Agora, eu vou dar 3 pontos para que esses ciclos possam ser quebrados. A educação política, que é quando a população entende como o sistema funciona, fica menos vulnerável à manipulação e mais capaz de pressionar mudanças reais sem cair na armadilha do caos. O fortalecimento das instituições, porque quanto mais frágeis são as instituições democráticas, mais as pessoas sentem que precisam agir fora do sistema para ser ouvidas. Restaurar a confiança nas leis e na justiça é essencial para evitar novas rupturas. E por último, abrir espaços para debate e negociação. Quando a insatisfação encontra canais legítimos para ser expressada e debatida, o risco de revoltas destrutivas diminui. O problema do Brasil é que grande parte da população sente que não tem voz, e a consequência disso é a explosão nas ruas. No fim, a questão não é se novas revoltas vão acontecer, elas vão acontecer. A verdadeira pergunta é: seremos capazes de aprender com o passado e evitar que esses ciclos se repitam da mesma forma destrutiva? Ou continuaremos sendo um país onde a raiva explode, os prédios são destruídos, a repressão vem, os culpados são punidos e nada muda? E essa, meu amigo, é uma resposta que só o futuro poderá dar.